Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ludmilla. Em janeiro de 2020, eu e meu esposo viemos aqui para o Canadá para fazer intercâmbio. Eu decidi criar esses vídeos para compartilhar um pouco da nossa experiência, como que está sendo viver aqui. E no vídeo passado eu falei sobre a carteira de motorista, né? E que engraçado, né? Como as coisas acontecem. Foi só eu falar, fazer o vídeo e eu falei do livro, né? Que tem as regras lá, que vende nas livrarias, enfim. E eu recebi esse livro no Zap. Alguém perguntou lá no grupo e alguém me mandou, inclusive está em português. Eu não sei se é exatamente o mesmo livro, se alguém traduziu ou se é um resumão, mas tem, eu abri rapidamente, vi que tem algumas regras, tem as placas. Então, se você quiser ver esse material, me manda um e-mail, miladebrazilian@gmail.com, e eu te envio para você dar uma olhada como é que é. É para fazer a prova da G1, que é aquela prova que você ainda não tem direito de dirigir sozinho, né? Você precisa de alguém se responsabilizando por você. Mas é a primeira etapa para qualquer pessoa, não importa o seu grau de experiência, né? Então todo mundo vai fazer essa prova G1 primeiro. Ah, eu acho que eu falei no outro vídeo, né, que você pode escolher a língua, né, dessa prova. O Dago escolheu o português, só que é o português de Portugal. Não sei se tem o português de Brasil agora, se eles mudaram ou vão mudar isso em algum momento. Mas como a gente estudou em inglês pelos aplicativos, acabou que ficou mais fácil fazer a prova em inglês. Mesmo o Dago ainda nem dominando muito o inglês, ficou mais fácil fazer a prova em inglês. Então, não tem limite, né? Se você reprovar, você só volta lá, paga de novo e faz a prova. Mas é melhor, né? Economizar tempo, dinheiro, enfim. Ahn, o que mais? Isso é para fazer a prova da G1, né? Então, não tem muito o que falar, você tem que estudar e fazer a prova e acertar lá o mínimo que eles pedem. O que mais? Vou falar então. Se você faz a G1, aí você pode fazer. Se você tem experiência, né? Você faz aquele esquema de traduzir a carteira, né, lá no consulado para poder agendar a sua prova G. Porém, se você reprovar, você não pode refazer a G. Você precisa fazer a G2 para fazer a G, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu vou falar mais ou menos como que foi a prova. Se você procurar aí no YouTube, tem um monte de vídeos. Não lembro agora se eu vi algum em português, mas se você pesquisar aí no Google, no YouTube, vai ter vídeo de pessoas dando dicas de como tirar a carteira de motorista. E não é difícil, porém, você tem que dirigir do jeito que eles querem que você dirija. Não importa quanto tempo de experiência que você tem aí no Brasil, a gente vicia algumas coisas erradas. O dirigir no Brasil é diferente. Então, a gente precisa fazer o teste como eles querem que a gente faça o teste aqui. Ah, qual que é deixa eu pensar assim, não é a diferença. É que eu. Bom, deixa eu explicar como é que foi o teste, e aí, à medida que eu vou explicando, eu vou falando, dando as minhas observações. Então, você tem que ir com o seu próprio carro fazer o teste. Muita gente aluga um carro para ir fazer. Eu não sei como é que é alugar um carro com a carteira brasileira. Eu não cheguei a fazer isso, mas se você tem algum amigo que possa alugar para você, ou se você conseguir alugar, é só alugar o carro e ir. Eu fiz aula. Eu paguei, se eu não me engano, 4 ou 5 aulas. São US$ 40 a hora a aula. E no dia o professor veio me buscar e ele me emprestou o carro dele para fazer o teste. Então não me preocupei em como conseguir o carro. No pacote que eu fechei com o professor, ele já sabia que ele ia me ajudar nisso. Então a gente chega lá, agenda o teste pela internet, você chega lá uns 15, 20 minutos antes, você entra lá dentro, vai, no meu caso aqui em Brantford tem um totem, e aí eu coloquei os dados do carro, é, os meus dados, né, o dado da minha carteira G1, foi tudo automático nesse totem. E aí saiu um papelzinho e falou, agora você aguarde lá no carro que o instrutor não, o examinador vai te encontrar lá. E aí eu fui, e fiquei aguardando. O examinador chega, confere a sua carteira de motorista, pergunta se, né, se é você mesmo, porque você já colocou o carro que você tá lá no top, então ele já sabe o carro que você tá. E ele vai pedir para testar a seta, luz de freio, buzina, um teste bem rápido para ver que o carro está em boas condições. O examinador entra no carro e vai
te falar um monte de coisa. Então, fala que, esse é o teste da G, você... Ah, tá. Duas coisas que eu lembro bem que eles falaram. Você precisa... eu não posso te pedir nada ilegal, nada fora da lei. Eu não posso pedir para você parar em nenhum lugar, assim, tipo, para motivos pessoais. No caso do Covid, né, eles falaram que eu tinha que manter a máscara o tempo todo e eu tinha que mexer o pescoço quando eu fosse olhar, verificar os retrovisores ou olhar os cruzamentos. Inclusive, ela até faz esse movimento que, para mim, foi o que eu mais me controlei para fazer. Porque eles têm que ver que você mexeu o pescoço. Você não pode só olhar com o olho, coisa que quem tem experiência só olha rapidinho e vai. Não. Você precisa mostrar que você virou o pescoço. Eu também ouvi uma dica num dos vídeos que eu assisti para quem gosta de usar boné, né? Ou quem tá com medo de, enfim, não ser tão nítido assim. E de boné é interessante porque o boné vai mostrar que você mexeu de fato. Então você tem que mexer o pescoço e todos os cruzamentos. Você vai passar por qualquer cruzamento, seja numa via rápida, seja numa via de bairro, você tem que sempre mexer o pescoço. O professor fala, você tem que sair com o pescoço dolorido de tanto que você mexeu. Quando você vai mudar de faixa ou virar à esquerda ou direita, você precisa olhar para trás. Então você olha o retrovisor, olha para trás. É o shoulder check que eles falam. Então, precisa. Você, por exemplo, você está na pista do meio, você quer virar para a direita. Aí você vai dar seta para ir para a pista da direita, então você dá seta, checa e vira. E quando você for virar a rua, você checa de novo e tem que mexer o pescoço. Essa foi a coisa mais chata, assim. Outra coisa também que foi, inclusive, o que me prejudicou na prova G, é que aqui existe uma, digamos assim, uma regra não escrita, que você sempre anda um pouco acima da velocidade. Então, a pista é de 50, você pode andar ali a 52, 53. Você nunca anda mais devagar. Se eles perceberem que você está querendo ser muito cuidadoso, é penalizado, né? Então, você tem que andar na velocidade da pista. O que acontece? Quando eu fui fazer a minha prova, a área escolar é 40 por hora. E eu cheguei a 45, se eu não me engano. E a instrutora a examinadora que estava comigo, pelo visto, ela é a única que não aceita, não tem nenhum limite de velocidade extra. Então, ela falou pra mim, você tá muito rápido, diminua. E aí eu diminuí isso, na primeira curva que eu fiz, falei, putz, já deu errado. Aí eu fiz todo o trajeto. Quando você entra na highway, quando você sai da cidade, você pega a pista para entrar na highway, você tem que usar essa pista de acesso para chegar a 100 por hora. Então você não pode entrar na highway a 80, por exemplo, ou a 90. É melhor que você entre a 103, 104 do que a 98, por exemplo. Então você vai entrar nessa pista de acesso. Aí você aproveita para acelerar o máximo que você puder. Se a pista for curta, você tem que acelerar mais ainda para quando você chegar próximo da velocidade, dá seta, olha para trás, né, para ver se não vem ninguém e entra na pista. E aí na raio eles vão pedir para você ir, vai para outra pista, quando for seguro, vá para outra pista. Quando for seguro, você volta. E aí você volta para dentro da cidade. E aí vão passar por pistas que é a 50 por hora, 60 por hora. Você vai passar por cada uma das situações que acontecem na realidade. Então, eu fiz todo o meu trajeto. Deve ter demorado meia hora no máximo, não foi muito mais do que isso. Aí eu voltei lá pro Detran, ela pede para estacionar, no meu caso ela pediu para estacionar de frente mesmo. E aí ela falou, você fez quase tudo certo, mas eu não posso te aprovar porque você andou a 45 na área escolar. E o limite pra gente não reprovar, se eu não me engano, são 2 ou 3, acho que 2 infrações leves. Então, nem sei quais infrações são leves ou não, para falar a verdade. Mas passar a velocidade, ainda mais em área escolar, é gravíssimo, né? Então, não passei. Ela falou, você fez tudo certo. Só que naquele momento você estava muito rápido.
Enfim, e aí eu perguntei pra ela, uai, mas não tem um limite de velocidade aceitável a mais? Aí ela falou, o limite é a placa. Enfim, não tem como discutir com o examinador, né? Depois eu fui conversar com o professor, quando eu falei que eu tinha reprovado, né? E ele disse que ele tinha certa culpa, digamos assim, porque eles têm rixa pessoal. Ele falou assim, ela reprova, tipo, qualquer coisinha ela vai reprovar os meus alunos. Porém, se eu tivesse feito tudo certo, ela não teria por que me reprovar. Então, obviamente que fui eu que errei. Então, não passei, paciência. Não pude refazer a G, já agendei a prova da G2 e voltei lá alguns dias depois para fazer a prova na G2. Ele me avisou, ela só trabalha na sexta, na quinta e na sexta, alguma coisa assim. Então marquei para segunda e não ia correr o risco de cair com a mesma examinadora. E aí, e é engraçado, né? Porque ela era, sabe aquela pessoa com um clima tenso assim? Porque a outra examinadora que eu fiz da G2, nossa, sei lá, eu me senti bem assim no carro com ela muito de boa. Mesmo esquema, de conferir o carro antes, a única coisa é que não pega a highway para fazer a G2. É um trajeto, nossa, gente, não deu 15 minutos, acho que se bobear não chegou nem a 10 minutos de prova, foi muito rápido. E a diferença de uma prova para outra, não pega a highway e não falei da outra, né? Eles vão pedir para você fazer estacionar o carro em alguns momentos. Então é o parallel park, que eles vão ver um carro e vai falar ali, faz o parallel park ali. Aí você vai chegar perto do outro carro, né? Ficar do lado, para, dá seta, olha e faz a baliza, né, para trás. Muito dificilmente vai ter um carro atrás, então é só mesmo um carro e você põe um carro atrás, é muito simples. E a parada de emergência, que aí você tem que dar seta, né? Tudo você tem que dar seta, indicar, enfim. Por isso que eu falo, agenda umas 2, 3 horinhas de aula com um instrutor aqui, que você vai pegar todos esses detalhes e vai sair de boa. Ah, e aí o de emergência você aperta o pisca-alerta, né? E aí depois ele fala, agora você pode sair. Aí você desliga o pisca, baixa o freio de mão, tem todo, né, a ordem certinha. Olha, né, dá a seta e sai. Eles também vão pedir para você fazer tipo um retorno no meio do nada e vai falar, para aqui e retorna. Que é o three point alguma coisa. Que aí você para, faz assim, assim e volta. E aí tem que dar seta, olhar, shoulder check, isso vai ter nas duas provas. A diferença da prova da G2, além de não pegar highway, é que o estacionar é um pouco diferente. Ela vai simular que você estacionou ou na ladeira, né, ou para cima ou para baixo. Se você estacionar para cima, você sempre tem que pensar, inclusive isso é questão de prova teórica. Se por algum motivo o freio de mão não funcionar, o pneu ele funciona como uma segurança. Então, por exemplo, se você estaciona, imagina que é uma ladeira, né, para baixo, você deixa o carro com o volante, você esterce para, se o freio de mão não funcionar, quando o carro cair, o pneu tá virado pro lado e aí ele vai parar na guia alta. E se for, depende da posição que o carro tá na ladeira, né? Você sempre tem que pensar como que o pneu poderia, né? O carro vai cair para guia, né? E aí parar o carro caso o carro venha deslizar. Então é só isso. Parar, né, completamente nas placas de pare, né? Pare, olhe para os lados. Não vai devagarinho, né? Tem que parar, tem que dar 0 km/h ali no velocímetro. Então, são coisas que às vezes quando a gente tem experiência, a gente, né, no Brasil a gente vai devagarinho e tal, mas aqui tem que fazer exatamente desse jeito. O que mais? Ah, tá, na G2, quando eu voltei, que eu estacionei, ela me chamou a atenção, que ela falou que um desses estacionamentos que eu fiz, eu não fiz o shoulder check. Ela falou, você fez sempre, mas ali especialmente você só olha no retrovisor. Ou seja, tem que sempre fazer o shoulder check. E basicamente é isso. O carro do meu professor, ele é automático e eu sempre dirigi carro manual, então é muito engraçado como a mão vai, né, pro câmbio.
vai, né? Assim, quando eu parava, e aí eu ia, tipo, por a primeira, não tinha. Até comentei, a segunda é instrutora, né? A primeira, a gente nem conversou. Mas a segunda, eu falei, eu tô acostumado com um carro manual. E aí ela falou, normal, não se preocupa, não vai errar por conta disso. E basicamente foi isso. Eu fiz a G2, e aí, como a G eu paguei US$ 91, a G2 eu paguei a G2 eu paguei 55 no máximo. E como eu paguei o professor, eu acho que eu paguei US$ 80 o carro no dia, mais 2 aulas. Enfim, eu fiquei apertada, né? Eu fiz tudo isso, tipo, numa semana. E aí eu falei, professor, eu preciso dar uma recuperada aí no meu orçamento e eu agendo para fazer a G depois. O problema é que depois veio o lockdown, né? Tá tudo fechado, então acabei não refazendo a prova G. Eu vou refazer depois que o lockdown terminar. Mas também tô sem muita pressa, mas enfim. Já tô com a carteira G2 aqui, já consegui alugar o carro com a G2, então isso para mim era o que eu precisava. E aí eu e o Dago conseguimos, né, uns dias atrás passear, sair um pouco da cidade. Às vezes a gente sente que tá preso aqui. Sente não, né? Tamo, né? Porque pode fazer praticamente nada. Acho que as regras do lockdown vão começar a diminuir agora. Então a gente vai ter mais liberdade de passear. E aí estamos pensando, né, mais pra frente de comprar um carro, então preciso tirar a carteira de motorista. O Dago tá com a G1 ainda, acabou que ele não conseguiu fazer as outras provas por conta do lockdown e outros problemas, mas ele também vai tirar a carteira dele e aí vai ser bem tranquilo, eu treino com ele, né, já sei como é que é só realmente seguir, fazer do jeito que eles querem que seja feito. Então não tem segredo. Boa sorte se quando você for fazer a sua prova, fica calmo, não cai na neura de todo mundo falando que é impossível, todo mundo reprova, até reprova, mas não é o fim do mundo. Você faz outra e vai conseguir com certeza. Valeu? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.